em um momento de grande alegria, em um momento de euforia, aquela agitação, aquela alegria, foi nesse momento de muita agitação que ele fez a besteira de não seguir as ordens que Deus tinha mandado para os sacerdotes levarem a arca. Ele, em um momento de alegria, de euforia, ele não, coloca nessa carroça aqui. Em um momento de alegria foi que Davi fez essa grande besteira. Talvez, ainda na mesma história desse episódio, em um momento de muita atenção, foi que quando os bois tropeçaram e a arca iria cair, foi que aquele chamado Uzá, filho de Abinadab, ele coloca a mão para segurar a arca e acaba morrendo por causa disso. E tem uma coisa interessante aqui na nossa vida, é que a palavra Uzá significa força. E Uzá, ele tem um irmão. Isso está no capítulo de número 4 de 2 Reis, de 2 Samuel. Uzá tem um irmão. E o nome do irmão dele significa camaradagem, amizade. E o irmão dele ia na frente da arca, e Uzá ia do lado. Irmãos, tem uma coisa muito interessante para a nossa vida. Sabe o que significa o nome Uzá? Força. E o nome do seu irmão, camaradagem. Olha só, a força ia do lado da arca, e a camaradagem estava na frente. E o que significa a arca? Não significa a presença de Deus? Não significa também a obra de Deus? Carregar a arca no ombro era a função dos levitas. Eles deveriam levar a arca carregando 4 pessoas no ombro. Meu irmão, agora olha uma coisa interessante. Aprendemos aqui que quando nós colocamos a nossa força para levar a obra de Deus adiante, não dá certo. Ou quando nós fazemos a obra de Deus com camaradagem, na base da amizade, também não dá certo. Como assim, galera? Na base da amizade. Camaradagem é tipo assim: eu não vou fazer isso porque é meu amigo. Tudo que eu vou fazer, eu coloco a minha amizade na frente, coloco o meu camarada, o meu colega, e deixo na frente de qualquer obrigação que eu tenha que fazer o meu sentimento que é meu amigo. Ou seja, não vai ter tanta aquela rigidez, não vai ter tanta aquela responsabilidade, porque é meu camarada. Então, irmãos, quando nós levamos a obra de Deus na base da força e na base da camaradagem, em vez de ter alegria, aquele momento de alegria, ao invés de ter alegria, se transforma em um velório. Um momento de muita alegria para Davi, por causa que ele fez uma besteira. Em um momento de muita alegria, o que era para ser uma festa se transformou em um velório. É por isso que eu digo que Jeroboão, talvez em um momento de muita euforia, foi que disse: rapaz, você não sabe o que o profeta Jeremias falou, eu vou ser ele. E essa história chegou aos ouvidos de Salomão, e Salomão tentou matar Jeroboão, fazendo com que Jeroboão deixasse o seu país e fosse para o Egito, e voltasse muitos anos depois. E já estou aqui, isso tudo tem a ver com a gente, tudo, porque, irmãos, Jeroboão, ele quase perde a vida, porque quebrou o princípio lá de Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que diz: há tempo de falar e há tempo de ficar em silêncio. Quando nós falamos no momento errado, isso nos traz prejuízo, igual trouxe prejuízo para Jeroboão. Pode ver que sempre houve momentos que Deus falou para o seu povo: olha, fique calado, não fale não, vai ter o tempo de falar, só não é agora. Por exemplo, quando nós
nós vamos em Josué capítulo 6, Deus diz: Josué, você vai rodear a cidade uma vez por dia, no sétimo dia, 7 vezes. Mas faça isso em silêncio. Por quê? Porque quando eles, com aquela atitude de rodear a cidade, eles iriam ouvir zombarias, com certeza. O povo não iria entender o porquê. Iam começar a falar, iam começar a espraguejar, iam começar a zombar. Mas tinha o momento de ficar em silêncio. Porque se José fosse falar, se José permitisse o povo falar, irmãos, o que é que ia mudar se falasse? Então, melhor ficar em silêncio, ficar calado, deixar para falar no final. Veja que chegou o momento, então José pode começar a gritar. Quando eles gritaram, tocaram as trombetas, as moedas caíram. Tem um momento de falar. Já pensou se eles falam, nós estamos rodeando aqui, mas no último dia nós vamos gritar. Já pensou se eles falam, o segredo da vitória é no grito. E tem gente que está falando o segredo da vitória antes do tempo. E talvez essa palavra, Deus coloquei no meu coração neste momento para dizer para alguém que está aqui nessa noite: tem o tempo de falar e tem o tempo de ficar em silêncio. Tem um que diz: não conte seus maiores sonhos a ninguém. Aleluia. E quando nós quebramos o princípio do tempo de ficar em silêncio, o tempo de falar, irmão, a gente quebra